Graças a Deus, queridos. Boa noite. Estamos aqui para mais uma reflexão, dessa vez domingo de Páscoa, dia 12 de abril de 2020. Peço que você abra sua Bíblia conosco no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, que vai dizer assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Esse texto vai falar sobre o caminho novo que Cristo abriu, novo e vivo caminho. Esse caminho foi aberto num dia de Páscoa, como no dia de hoje, porque eu creio particularmente que a ressurreição é mais importante do que a data do nascimento, porque se ele só apenas tivesse nascido, seria como qualquer outro. Se ele só tivesse morrido, teria sido como qualquer outro. Mas, como ele ressuscitou, isso o torna único, o torna inigualável, o torna inalcançável em relação a alguém tentar ser igual a ele ou parecer com ele. Nesse sentido, a ressurreição de Jesus, de acordo com Paulo, lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, vai ter algumas implicações práticas na vida do cristão. Entre elas, ele vai falar que se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é inútil, nós somos mentirosos e somos os mais infelizes dos homens. Então, nesse sentido, eu quero partir desse ponto de vista. A ressurreição tem uma aplicação prática para a minha vida e para a sua. E a partir desse texto, a partir dessa ideia que o autor de Hebreus traz, de um novo e vivo caminho, e vai falar antes sobre ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, eu quero trazer aqui alguns pontos, algumas coisas que, na prática, a ressurreição de Cristo traz para nós. E a primeira delas, eu vou aproveitar aqui uma palavra que está muito no momento, que é a sustentabilidade. A gente escuta falar muito sobre isso nas questões de meio ambiente. Mas eu quero apresentar aqui um conceito para você: a sustentabilidade espiritual. Olha aí que legal. O que seria a sustentabilidade? Significa como consumir o que a gente tem hoje sem prejudicar ou sem comprometer aquilo que as próximas gerações irão receber. Nós vivemos num contexto onde a fé tem sido desafiada de uma maneira muito ruim a se modernizar, a se adequar, a se adaptar àquilo que o mundo tem de hoje para ser algo bem aceito, algo politicamente correto. Mas em Cristo, por aquele novo e vivo caminho, nós temos totalmente condições de manter e cuidar das nossas experiências com Deus a nível individual e a nível coletivo, em termos de igreja, para que as próximas gerações não fiquem privadas de receber um bom testemunho da palavra. Nós hoje temos condições de ter um bom testemunho da palavra porque muita gente antes da gente, muitas pessoas antes de nós, tiveram uma vida espiritual exemplar. A gente pode citar aqui Calvino, Lutero, Zwinglio, Savonarola, a gente pode citar mais para cá Spurgeon, o próprio Wesley, Armínio, que mesmo com algumas divergências em suas pregações, ele tem alguns pontos interessantes a nos ensinar. Então, esses homens e mulheres do passado, a gente pode citar Catarina de Bora e tantas outras, tiveram uma espiritualidade que nos deixaram exemplos para a vida hoje. Os puritanos, Jonathan Edwards. Então, a questão é, como é que a gente vai conservar, como é que a gente vai manter nossas experiências com Deus, que não, de uma forma que elas não acabem fora do tempo. Esse é o desafio de muitas pessoas. Viver o cristianismo fora dos templos, porque viver dentro do templo cristianismo é muito fácil, é muito simples, mas o desafio não é esse, é viver fora. Como é que a gente vai conseguir viver fora do templo a nossa fé, o cristianismo puro, sem comprometer aquilo que nós pregamos e praticamos dentro dos nossos templos? E eu posso até afirmar que as gerações futuras dependem, em parte, daquilo que nós vamos viver fora dos templos hoje. Porque elas terão em nós o exemplo, terão em nós o referencial. Então, nesse sentido, eu quero tirar aqui uma parte simbólica do que foi o sacrifício de Cristo. Aonde Jesus morreu? Dentro ou fora da cidade de Jerusalém? Foi fora. E
Provavelmente isso não tem muito a ver, assim, não, essa não foi a intenção quando colocaram Jesus fora para ser crucificado lá. Isso era comum a todos. Mas dentro do ritual da lei, tem uma significância nisso. Todo aquele que sacrificava fora da cidade precisava ser purificado quando entrasse. Com Jesus é diferente. O puro morre, sacrifica-se fora da cidade para purificar os impuros que estão dentro da cidade. Então, Jesus deu o exemplo de viver a santidade ao seu ponto máximo, a obediência a Deus em seu ponto máximo, fora do sistema religioso, ritualístico de Jerusalém. Ele não foi viver a obediência a Deus no templo, não especificamente no templo. Isso, não estou aqui dizendo que a gente tem que abandonar templos, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que a nossa obediência, a nossa fé, a nossa vida tem que ultrapassar o limite dos templos. Tem que ultrapassar o limite das quatro paredes. Então, nesse sentido, Jesus é, para nós, um modelo aqui do que eu estou falando, de sustentabilidade espiritual. Ele não dependia de um local para viver sua comunhão com Deus, mas ele estava em comunhão com Deus o tempo todo. Ele não era daqueles que diziam quando vai começar o culto, vamos entrar na presença de Deus, porque ele já estava integralmente na presença de Deus. Em tudo aquilo que ele fazia, em tudo aquilo que ele trabalhava, ele já estava na presença de Deus. E a gente percebe isso, essa conotação, especificamente no Sermão do Monte, quando lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 13 a 16, ele vai falar: vós sois o sal da terra, se o sal perdeu o seu sabor, para que servirá? Ele vai falar sobre isso. Qual a função desse sal? É preservar, é dar sabor também. Então, nós precisamos fazer isso fora. Nós não podemos ficar restritos ao templo. Vai dizer também: vós sois a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, queridos, a nossa concepção sobre a ressurreição, que é bíblica, não pode nos esconder atrás de quatro paredes. Nós não podemos nos fechar naquilo que eu chamo de guetos da nossa religião para viver uma espiritualidade fechada. Mas não, nosso desafio a partir da ressurreição é viver uma espiritualidade nas ruas, nas praças, nos hospitais, nas nossas casas, no nosso trabalho. Porque ou nós fazemos isso, ou nós estamos contribuindo para o fim do cristianismo fora dos templos. E isso sim seria uma tragédia. Porque em muitas igrejas o cristianismo já foi destruído dentro dos templos, não tem mais. Agora, se ele for destruído fora também, acabou. A ressurreição também vai evidenciar, vai trazer à tona em minha vida o amor cristão. Voltando agora para Hebreus, capítulo 13, vai falar sobre, no versículo 1 ao 3, seja constante o amor fraternal, em outras palavras, continuem a amar uns aos outros. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Então, a ressurreição de Cristo, na prática, na minha vida, deve me levar a ter amor cristão pelo próximo, por aqueles que estão em situação de dificuldade, de necessidade, como se eu estivesse passando aquilo que eles estão passando. E uma outra coisa, ainda no versículo capítulo 13, a ressurreição na prática deve desenvolver em mim um contentamento, uma satisfação plena em Deus. Olha o versículo 5 e 6, que vai dizer: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Então, queridos, a ressurreição deve gerar em nós essa sensação de satisfação plena em Deus, de contentamento em Deus. Ainda que me falte algo que eu quero, ainda que eu não tenha algum patrimônio que eu deseje, mas eu estou plenamente satisfeito porque eu tenho o meu Senhor comigo, porque eu tenho Jesus comigo. E, por fim... ainda faltam mais dois pontos. A ressurreição
na prática, vai gerar encorajamento nos exemplos de fé. Voltando um pouquinho agora para aquilo que eu falei, vamos no versículo 7 e 8 do capítulo 13. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, essa questão, nós precisamos ter bons referenciais e a partir desses referenciais nos encorajarmos partindo do testemunho deles, partindo das histórias que eles viveram para viver uma vida de fé. Se a gente for procurar, por exemplo, como foram escritos a maioria dos hinos do cantor cristão, da harpa, que é basicamente a mesma, algumas denominações só trocaram algumas frases, a origem daqueles hinos são desafios de fé profundos. E isso deveria nos motivar. Amazing Grace, por exemplo, era um homem que era escravo, ele escravizava pessoas e vendia. Ele buscava-os na África para vender na Europa. E um dia ele é alcançado pelo Evangelho, e depois de alcançado pelo Evangelho, ele faz aquela música, Amazing Grace, falando sobre como um pecador miserável foi alcançado e transformado pela graça. Por último, a ressurreição deve preservar em nós a sã doutrina. A ressurreição na prática deve nos fazer ter um esforço por preservar a sã doutrina. Versículo 9 do capítulo 13 de Hebreus. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Realmente, queridos, tem muito ensinamento sendo colocado na mesa hoje, para todo gosto diferente que você quiser. Tem quem diga que você é igual a Deus, que você é igual a Jesus, tem quem diga que a Bíblia não é a palavra de Deus, tem quem diga que você é o centro de Deus, mas eu prefiro permanecer com a palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias, os homens, por causa de comichão nos ouvidos, por causa de sua avareza, de sua ganância, de seus pecados, produziriam pregadores para si mesmos. Eu prefiro continuar com a palavra. Eu confio tanto nessa palavra, queridos, que se ela tivesse dito aqui, que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu ainda se acreditaria. Se ela dissesse qualquer coisa, ainda que fosse absurda, eu continuaria com ela. E o nosso desafio, a partir da ressurreição, é viver isso. Porque vivendo isso, nós estaremos levando o culto que antes era restrito a um templo para fora do culto. Nós estaremos levando o nosso culto para tudo aquilo que nós fizermos todos os dias, todos os momentos. Então, resumindo, a ressurreição deve levar você, eu, todos nós, para viver, para ter uma identidade fora dos templos, para viver um culto fora dos templos, uma espiritualidade sustentável e que aponte para Cristo, ainda que tudo esteja ao contrário ao nosso redor. Porque talvez, queridos, esse seja o maior nível de obediência, manter-se fiel aos ensinamentos, mesmo sem estar sentindo absolutamente nada. Porque entendemos que a ressurreição foi verdadeira, a ressurreição é legítima, e ela nos abriu o novo e vivo caminho, que um dia nós terminaremos de trilhar, mas não para a perdição, e sim para a salvação. Que Deus te abençoe, uma feliz Páscoa para você e para a sua família, em nome de Jesus.